Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vou tentar gravar pra vocês. O bebê tá dormindo lá ali na sala. Vou tentar gravar pra vocês rapidinho aqui sobre o relato do meu parto, sobre o nascimento do Guilherme. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, comenta aqui no canal, né, como que foi o seu parto, o que você achou. E bora pro vídeo. Se inscreve também. Se inscreve, gente, não esquece. Então, gente, vamos falar do plano de parto. O meu plano de parto era pra ser parto normal. Eu queria muito tentar o parto normal, porque o Rodrigo é parto cesáreo. Ele nasceu de 40 semanas e 3 dias. E o Guilherme ele nasceu de 39 e 4 dias. Como que foi, assim? Foi porque eu quis mesmo, parto normal. Tá tentando preparar o psicológico pra dor, né? Eu tive uma rede de apoio, que foi o meu marido, né? Primeiro Deus, né, claro. Depois meu marido e depois minha mãe. Minha mãe, ela ficou aqui, acho que desde o Natal que eles vieram, passaram o Ano Novo, e depois ela ficou em janeiro comigo aqui me ajudando. Então, obrigada, mãe. Beijo. E obrigado meu marido também, que me ajudou muito. Coitado, tá até desorientado. Parece que nunca teve filho, gente. Foi muito engraçado e assustador também. Eu vou contar mais pra vocês. Tô falando meio baixinho porque o neném tá dormindo, tá? Mas eu acho que dá pra vocês ouvirem. Como que foi? Vou tentar resumir aqui pra vocês. Foi dia 7 de janeiro. No dia 7 de janeiro, acho que era umas 2h40 da tarde, mas antes disso, Rodrigo ainda tinha falado assim: mãe, eu sonhei que o Guilherme nascia hoje. Falei, hoje não dá tempo, filho, olha a hora. Hoje não vai estar mais não, porque na minha cabeça demora muito pro bebê nascer, né, de parto normal. E dia 7 é aniversário do meu avô. Meu avô, ele que mora lá em Campinas. Eu falei, não dá tempo mais não. Mas, pois é, gente, nesse dia eu fui tomar banho, era umas 2 e pouco da tarde, deitei na cama aqui, mas minha mãe... Gente, do nada, foi muito esquisito. Minha barriga começou a fazer assim, ó, brrr. Eu tomei um susto. Chacoalhou assim, quando eu levantei, começou a sair água. Falei, eita, estourou a bolsa. Minha mãe estourou mesmo. Começou a vazar líquido, né? Um pouquinho. Aí eu falei, ixi, já vou pegar minhas coisas. Minha mala já tava pronta, né? Tava tudo certo. Peguei minha mala, já fui colocar uma fralda descartável que eu comprei, aquelas, tipo, calcinha fralda. Depois eu mostro aqui pra vocês o que eu levei na mala. E, gente, foi coisa de... não foi 10 minutos. Já comecei a sentir as cólicas da contração. E tava ritmada já. Começou de 5 em 5 minutos, eu cronometrei no aplicativo. 5 em 5 minutos já. 5h40, 5, 5h30, 5h20, aí começou pra 4h50, 4h30, começou a diminuir, e o aplicativo falava, vai no hospital, e eu, será que é isso mesmo? E as cólicas tava fraca ainda, tava fraca. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora, né? Vou ligar pro marido, liguei pra ele, falou, ó, tá assim, passando isso. Ele, não, se tiver muito, tá? Mas, gente, assim que eu desliguei, as dores começou a ficar um pouquinho mais intensa, mas ainda tava suportando, né? Aquelas cólicas. Só que a cólica tava aqui na barriga, aqui em cima, bem no topo. Não tava lá embaixo, nem nas costas. E aí, eu falei, mãe, tá dando 3 minutos e meio, 3 minutos, tá muito perto essas cólicas, eu tô achando estranho. E tava de boa as cólicas. Eu falei assim pra minha mãe, nossa, se fossem as cólicas, tirar nota 10, minha mãe errar, vai vendo. Minha mãe só rindo, né? Tipo, vai pensando que é isso.
Aí, gente, eu liguei pro meu marido e falei, ó, as contrações já tá de 3 em 3 minutos. Eu não, assim, não tá aquela dor, mas tô achando estranho. Aí, beleza. E tava vazando líquido ainda. O esposo chegou, fomos pro hospital. Aí as dores começou a ficar um pouquinho mais forte. Cheguei no hospital, dei entrada, sentei na cadeira de roda. Quem disse que eu conseguia levantar? Ai, gente, cheguei lá, fiz o exame de cotoco, né? Cotoco. Fiz o toque, a doutora fez o toque, tava dando 3 centímetros já. Eu falei, meu Deus, né? Vai nascer hoje mesmo. E aí fui fazer o exame desse de cotoco, né? Gente, eu não conseguia nem prestar atenção no exame, porque eu tinha que apertar um botão lá pra falar que o neném tava mexendo, mas a dor começou mais forte, mais forte, mais forte. E eu senti o líquido saindo mais. E eu tinha que ficar 20 minutos deitada lá. E eu não tava aguentando ficar deitada. E vai. Fiz o exame. Desci, sentei na cadeira de roda de novo. E aquela dor. A médica já mandou eu ir pra sala do quarto pra ter o parto. Beleza, fui lá pra sala do parto. Meu esposo levou eu de cadeira. Chegando lá, ela falou pra tomar um banho, né, e tal. Gente, pra vestir o lençolzinho, gente. Ali começou, parece que chegou ali, começou a piorar. E eu gemia muito alto de dor. Não tinha como controlar, não sei. A gente tenta, eu tentei muito não ficar berrando, gritando, mas como era lá no fundo, não tinha ninguém ali perto, né? Dava pra gritar um pouco mais alto. Mas não dava. Tem gente que controla, mas olha, parabéns, porque é muito difícil controlar. E aí ela mandou tomar um banho pra relaxar as costas. Quem disse que relaxava minhas costas? Parecia que tipo, tava enfiando faca nas minhas costas. É uma dor. Eu não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar sentada, não conseguia agachar. Pedi pro Paulo até pegar aquele banquinho que tem ali lá no hospital pra você também até ter o parto ali sentada. Quem disse que eu sentava aquele negócio? Sentei nada. Peguei, fui tentar tomar um banho, voltei, sentei aqui na cama e não conseguia ficar de um jeito, conseguia ficar de outro. Falei, Paulo, tá doendo muito, tá doendo muito. E doía aqui em cima, gente, aqui bem no topo da barriga, aqui em cima. Um pouco as costas. Mas aqui em cima da barriga que doía, não doía lá embaixo. Você achava que tava doendo lá embaixo? Não, tá doendo aqui em cima da minha barriga. Eu falava, nossa, parece uma dor de barriga horrorosa. Uma dor de barriga, parecia. E aí eu peguei e falei, chama a enfermeira. A enfermeira veio, acho que foi a enfermeira, veio, fez o toque, ou foi a médica que fez o toque primeiro? Ai, não lembro. Só sei que, ou não sei se foi a médica ou foi a enfermeira que veio primeiro. Fez o toque, eu já tava com 7 centímetros. Gente, foi um curto período de tempo. Eu acho que não tinha passado 2 horas ainda, 2 horas e meia. Não me lembro, fiquei olhando o relógio, não queria filmar, não queria mais nada, só, tipo, sai logo, moleque. E a dor, e eu, depois a doutora veio, aí eu comecei a chorar muito. Tipo, doutora, tá doendo muito, não é embaixo, é aqui em cima, tá doendo muito. Ela, não, você tá indo muito bem, eu chorava, ai, não tem anestesia, não tem nada, não tem remédio, nada, gente, que anestesia o quê? Ela falou que eu já tava progredindo muito bem, que não tava precisando, não sei o que, mas tava doendo aqui em cima. Era muito engraçado, porque todo mundo que eu assisti o vídeo e me falava, doía embaixo as costas sim, tinha uma dor, mas tava doendo em cima. Parecia dor de barriga, parecia dor no estômago, não parecia dor de parto. Mas enfim, e vinha toda hora. A contração era tipo em um minuto. Aí a doutora, eu chamei e falei, Paulo, tô fazendo força. Eu fazia força, assim, ó. Eu tava sentindo o bebê já. Mas não tava doendo lá embaixo. Pra vocês entenderem que era engraçado. Eu não sentia dor lá embaixo. Eu acho que a dor da barriga aqui em cima era tão forte que lá embaixo eu não tava sentindo nada. Parece que lá tava anestesiado. Falei, Paulo, chama a enfermeira logo. A médica. Foi chamar a médica, cadê a médica? Foi pra cirurgia. Falei, pronto, ferrou. Mas aí tinha um outro médico, tinha um doutor lá. Inclusive foi ele que fez a minha cirurgia. Aí, gente, ele veio, fez o toque.
Nossa, horrível. Toda hora que alguém ia fazer um toque em mim, nossa senhora, parecia que tava enfiando um cano em mim, que tava doendo pra cacete. Ali, nessa hora doía. O médico falou assim, nossa, você tá com 9 centímetros. Eu falei, ótimo. Eu tava fazendo força já, assim, ó. Eu fazia ótimo, mas tá doendo muito, e eu não tô conseguindo respirar. Eu fazia força pro neném sair, pro Guilherme sair, mas eu não conseguia fazer a força pra respirar, gente. Eu não sei se era um pouco de desespero, não sei. Eu tava tentando relaxar, tava tentando manter o pensamento calmo e fazer a força assim, ó. Mas não conseguia, porque eu não conseguia respirar pra fazer a força. E eu falava, nossa, eu não tô conseguindo respirar. Não era que eu tava conseguindo tentar expelir. Ai, esqueci a palavra. O bebê. Eu não tava conseguindo respirar direito pra fazer a força. Porque tem que respirar, né? Aí o médico foi fazer o exame de escutar o coraçãozinho do bebê. E realmente tava um pouco, os batimentos estavam um pouco desacelerando. E eu tava sentindo um pouco de sangue a mais ali enquanto eu tava indo tomar um banho e voltava, né? E eu não sei, pra mim era normal, mas sei lá. Aí o médico falou assim, a gente precisa ir pra cirurgia. Precisa ir pra cirurgia urgente, porque o coração do bebê já está desacelerando, né? Ele não falou que o bebê tava entrando em sofrimento, né? Lógico. Mas ele falou que precisava fazer urgente. Gente, ai, eu falei, não acredito, 9 centímetros já. Ai, ele acordou. Vou pegar ele. Alguém acordou. Aqui, ó. Ai! Deixa eu dar uma mapa aí. Nessa hora eu fiquei triste. Fiquei triste porque tá tudo indo bem, aí eu já não conseguia mais pensar em nada. E a dor uma atrás da outra, uma atrás da outra. Não conseguia nem respirar pra eles poderem me passar de uma maca pra outra, porque eu não conseguia nem levantar da cama. Não conseguia achar uma posição, sabe? Pra poder ter ele. Aí o médico, em menos de 20 minutos, eu já tava no sala de cirurgia. Mas, até chegar lá, parecia uma eternidade. Por quê? Eles me colocaram na maca. E aí a gente fica deitada totalmente reta, né? E com o peso daquele em cima de você, com uma dor, você fala, criança vai nascer aqui em cima, meu Deus do céu. E uma dor uma atrás da outra, e eu fazendo aquela força já, e eu falava, gente, se eu fizer essa força, o neném vai nascer aqui, o médico vai estar, né, eu tô indo pra cirurgia, ai meu Deus, eu não sabia nem o que pensar. Mas enfim, foi normal. Continuei, o Paulo foi pegando as coisas dele, as enfermeiras me subiram lá pra cima no hospital, nos andares de cima. E meu esposo sumiu. Acho que ele foi ficar esperando lá fora enquanto o médico se esterilizava, né? Mas foi coisa de 20 minutos. Me colocaram na sala de cirurgia, meu esposo não deu tempo dele entrar, que ele ainda tinha que esterilizar ele também. E foi correria, foi muita correria, né? E aí me passaram pra maca e pra dar anestesia, que não parava aquela dor, não parava aquela dor. E eu tinha que ficar quieta, né? E eu não conseguia porque doía muito, e eu não parava de mexer. Enfim, aplicaram anestesia, as enfermeiras, eu falei, pode segurar, pode me ajudar, porque tá difícil, né? Aí, beleza, fizeram anestesia. Eu deitei, gente, já começaram a me cortar, não deu tempo. Eu senti todos os cortes, acho que os 9 cortes. Acho que é 7 camadas que a gente tem, né? 9 camadas. Ai, olha, cortaram tudo, eu senti tudo. Eu parei de sentir quando tiraram o Guilherme. E aí eu comecei a sentir mais anestesia, quer dizer, né? Mas eu senti tudo. Eu faço, tá doendo, tá doendo. Aí eles, gente, o doutor falou assim, doutor João, né? Ele falou assim, mas eu preciso cortar. Aí eu, ai, corta logo então. Gente, eu sentia tudo. Ele cortava assim, nossa, foi horrível, horrível. E era tudo que eu não queria, era sentir essas dor de rasgando a gente, sabe? Mas enfim, cortou, tirou o Guilherme.
Aspirou bastante ele, demorou um pouquinho pra ele dar um chorinho, porque ele tava assim, se mexendo, mas ele tava tentando aspirar bastante o líquido dele. E beleza, aí eu vi ele bonitinho, fiquei mais calma. Perguntei se meu marido ia poder entrar, ele falou que não, porque não deu tempo, não deu tempo. E aí o médico depois foi conversando comigo enquanto tava fazendo a cirurgia. O neném ia pra outra sala pra poder trocar ele, né? Acho que o Paulo tava lá fora. E o médico começou a me explicar não. Aí eu comecei a escutar assim, vamos fazer a contagem das gases. Aí eu, eita, contagem de gases, das gases, porque tá sangrando um pouquinho mais, né? Bom, contaram 50, que é um pacote, pelo que eu entendi. Aí depois começaram a contar 10, depois começaram a contar mais 20, depois vão contar mais 30. Aí eu, gente, vai ter outro pacote? Será que isso é fora do normal, né? Mas enfim, só sei que eu nem escutei mais. O médico ficava olhando o monitor, eu dava uma zoiada assim também. E o anestesista vinha a todo momento, eu falava pra mim se eu tava bem. Eu falava, tô bem, né? Tava bem. Mas demorou muito na cirurgia, eu acho que eu fiquei 1 hora naquela cirurgia, gente. Eu acho. Demorou demais. E aí o Guilherminho tava ótimo, tava bem, e eu tava lá, presa dentro daquela sala de cirurgia. Terminou, o doutor olhou pra minha cara, falou assim, ó, por que que a gente veio, né? Como eu expliquei, pra cirurgia, tava tendo um pouco de sangramento a mais no parto, e que tava difícil de estancar o sangue, por causa dos cortes profundo que ele fez, acabou. E que teve descolamento de placenta. Acho que por isso que correram muito rápido comigo, né? Aí ele, sim, porque teve descolamento de placenta, tá totalmente madura. Foi muito rápido o seu parto normal, só que o bebê acho que possivelmente não ia aguentar a passagem. Enfim, eu não entendo muito, ele é médico, então confiei nele, né? Então deu tudo certo. Terminaram de me limpar, eu fui pro corredor lá, o Paulo, meu esposo, tava lá. Ai, gente, eu quase chorei. Ele olhava assim, ai, amor, que demora. Achei que você não ia sair, né? E eu já fiquei, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Depois eu falava pra ele, porque aí eu comecei com frio, né? Um frio, meu Deus do céu, o frio que eu tremia a boca. Aí eu fui pro quarto. Já fui direto pro quarto. Já era bem noite já. Então, o Guilherme nasceu, era 7h43, 40 e pouquinho. Alguma coisa assim, gente, da noite. Então, a bolsa estourou às 2h48, 2h40, vai. Mas foi muito rápido. Eu não vi passar a hora. Eu tava na sala de cirurgia, era umas 7h20. Porque foi uns 20 minutos pra ele nascer. E eu não lembro a hora que eu saí de lá. E só sei que foi muito rápido pra mim, o parto foi muito rápido, assim, a questão de dilatação foi muito rápido, né, neném? Tem que trocar fraldinha, hein? Eu tenho que trocar essa fralda fedida. Aí foi muito rápido, gente, o parto. Quer dizer, a dilatação, então eu tava crente que ia ser parto normal, né? Tá tão rápido que falei, vai ser o parto a jato, né? Mas, infelizmente, aconteceu isso, mas tá tudo bem, né, agora. Mas tá tudo bem agora, né, graças a Deus. Mas depois do BO, aí a primeira noite foi assim, tinha o que fazer, né? Eu tinha que ficar deitado, esperando passar
anestesia. Eu fiquei no quarto com mais 3 pessoas, né? A gente fica em 4, mas o quarto é bem grandão. Cada um tem seu cantinho. O meu, graças a Deus, tava perto do banheiro. Do lado do banheiro. E... assim, foi de boa no quarto e tal. Mas no outro dia... não, no outro dia, de madrugada, acho que era umas 6 horas, 5 horas. Já tava na hora do meu banho. Eu já tava meio sentada. Aí o Paulo foi me ajudar foi me ajudar a descer da cama, né? Ai, gente, aquela tontura, né, de anestesia. Os efeitos colateral, né? Olha aqui, tem que tocar o bebê. Depois eu volto. Gente, continuando aqui. Tive que deixar pra cá porque tá descarregando o celular. Então, continuando a primeira noite, gente. Beleza, já dei mamar de boa pro neném. Não deu tanto assim. E no outro dia de madrugada eu já fui a primeira a tomar banho, né? E, gente, foi tenso, hein? Fui tomar banho. E aí eu tava me esfregando assim. O Paulo me ajudou a tomar banho. Meu Deus, teve uma hora que eu tava sentindo muito sono, muito sono, muito sono. E eu tava falando assim, nossa, que sono, que sono. Aí a enfermeira, tipo, segura ela, né? Aí eu escutava tudo, tudo. E aí ele começou a falar comigo, amor, tá tudo bem? Amor, tá tudo bem? Tá tudo bem? Isso aqui, isso aqui. E eu não conseguia responder. Eu me esfregava assim com sabonete e eu não conseguia falar. Se tava tudo bem, se não tava tudo bem. E aí eu assim já, a enfermeira, tipo, segura ela, ele me segurou. Ela me segurou também depois. Gente, eu acho que eu ia cair no chão e ia desmaiar. Aí a enfermeira ficou meio brava com ele, tipo, que ele tava na minha frente me segurar. Mas a gente é nervoso, a gente sabe, né? Não sabe o que faz às vezes, né? Mas enfim, aí ela deu tudo certo, ela me ajudou, mas o Paulo apanhar na cama, sentada de novo, com a toalha enrolada assim. Eu não consegui nem terminar de tomar banho. Mas lá veio o essencial. Mas tava saindo sangue, sabe? Gente, eu fiquei branca demais. Minha boca não tinha cor. Eu não tinha cor, parecia que eu tinha morrido. Mas enfim, aí passou, né? Aí depois acho que mais tarde minha mãe veio, eu não lembro a hora que ela veio. Ela veio, acho que o Paulo foi tomar banho em casa, cuidar dos meninos. E aí eu fiquei no hospital, minha mãe veio, me ajudou, deu banho no neném pra mim, porque eu não tava com condição de levantar. E consegui comer e tal, foi de boa depois. Aí passei mais uma noite lá, no outro dia que eu fui embora. Acho que passei uns 3 dias inteiros lá, praticamente. Eu só sei que essa aí era na hora do almoço de lá, mas eu não lembro nem o dia, gente. Eu tenho que verificar certinho, mas... enfim, minha cabeça tava tão, né? Aí o médico veio falar tudo pra mim o que tinha acontecido, que não sei o que por causa do rim, que ia ter que fazer um exame, mas no fim não precisei fazer exame. Ai, gente, é isso que eu tinha pra contar pra vocês do hospital. Resumindo, eu achei que ia ter parto normal, não tive. No último momento, depois de poucas horas de dilatação, foi muito rápido, por incrível que pareça. Parece que eu fazia somente umas 2 horinhas lá e passou um pouquinho mais. E aí dilatou muito rápido. Acho que porque eu me movimentava bastante. E infelizmente tive que ir pra cirurgia, fazer o quê, né? Mas deu tudo certo, gente. Passei uns perrengues de dor, senti a dor da cesárea lá nos cortes, senti a dor do parto, as dores dos cortes, as dores depois. Ai, gente, não é injusto, né? Passar a dor do parto, depois a dor da cesárea. Eu achava assim, ou a gente sentia a dor do parto, ou a gente sentia a dor da cesárea, né?
Porque do Rodrigo eu senti a dor da cesárea só. Não senti dor do parto. Ai, mas tá bom. Do parto normal, né? Ai, a máquina vai ficar batendo, peraí. Então, gente, desculpa a demora de postar vídeo aqui pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Desculpa a demora pra postar o vídeo aqui pra vocês. Eu tava tentando me organizar aqui, que ainda não tá lá essas coisas, mas enfim. Era isso que eu tinha que contar pra vocês. Logo eu venho contar pra vocês aqui os primeiros dias dessa coisinha aqui, gordinha. Os primeiros dias, como que foi, o que aconteceu com ele, que eu fiquei bem triste depois. Assim, é normal, mas no começo a gente fica muito triste, né? Mas logo eu venho contar aqui pra vocês, tá? Assim que eu puder gravar o vídeo, eu conto. Né, bebê? Olha lá, bebezinho, olha lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui embaixo como que foi o parto de vocês, as dúvidas, se vocês têm alguma dúvida pra mim, comigo aqui, né? E a máquina vai fazer barulho, tá, gente? Então comenta aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida pra me perguntar, algum pra tirar comigo. E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal. Estamos quase chegando a 1000 inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau!